Estamos de volta com o programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas Play e também pela TV Com BR. Nós estamos recebendo aqui hoje Emílio de Vasconcelos Costa, estamos falando sobre esse processo de cassação da chapa que até o momento administrou a Prefeitura de Sete Lagoas. Emílio ficou em segundo lugar, nas eleições, entrou com o processo e foi vencedor. Emílio, a gente teve nesses 2 anos uma situação muito sinistra na cidade, né? Um grupo se uniu, elegeu o prefeito e vieram trabalhando aí com apoio de, acho que 99% dos vereadores da Câmara. Aí de repente acontece a eleição e todo mundo briga com todo mundo e vira aquela confusão toda e a cidade vira um caos. Qual que é a sua visão sobre isso também? Por que aconteceu isso? Santiago, estava escrito, né? Não tinha como dar certo. Na verdade, uniram aí 13 partidos, praticamente todas as lideranças da cidade, deputado, ex-deputado, ex-prefeitos, mais de um, praticamente todos os vereadores, ex-vereadores, suplentes de vereadores com mais de 1000 votos, bem votados, e montaram aquela grande estrutura para nos derrotar. E mesmo assim precisaram do artifício do jornal para fraudar as eleições e nos derrotar. E ali eles fizeram uma série de compromissos, eles lotearam a prefeitura, eles dividiram o poder em diversas fatias e não tem como uma cidade dessa, com o grau de complexidade que temos, de dificuldade, você não tem um comando. Né? O prefeito que estava aí, ele não tinha um projeto de cidade, ele não sabia onde queria chegar, era um exercício do poder. E ele foi passando fatias para honrar compromisso naquele processo eleitoral que o elegeu, aquele grande grupão, aquele condomínio, né, que foi montado para a eleição dele. Ele, acho que a única coisa que ele fez não vou dizer correto, né, mas ele honrou os compromissos que fez. Isso acabou com a administração dele. Né? Nós vivemos em um período onde a cidade sem projeto, sem comando, fatiada, ele inchou, acabou com a estrutura pública. Essa semana eu usei a frase, não se conserta Sete Lagoas se não consertar a prefeitura, o funcionamento da máquina pública. É impossível, você tem que começar dentro de casa. E eles que provocaram isso. Nomearam, cresceram, incharam a folha de 18 milhões para 28 milhões e meio. Você imagina esse dinheiro se fosse aplicado em obras, em realizações para a cidade? Outro dia ainda falei em outra entrevista, você aumentar a folha de 18 para 28, se você melhorar a prestação de serviço, ainda seria justificável, mas piorou. Então passaram a gastar 10 milhões a mais por mês, 120 milhões por ano, para prestar um serviço pior. Para quê? Para pagar compromissos políticos. Deu no que deu, a cidade vive a sua pior fase, né? Não é agora, isso vai perdurar, as dívidas estão aí, os salários atrasados, fornecedores atrasados, uma máquina que não funciona, não é integrada, não conversa entre si, ela tem que ser recriada. Isso demanda um tempo para criar condições até para tapar um buraco, para colocar um médico que está faltando, um posto de saúde, enfim, uma escola que o telhado quebrou e a água está vazando. Um monte de coisas tem que ser feita. Mas acabaram Sete Lagoas. Eu acompanho política desde menino, né? Eu com 6, 8 anos de idade, meu pai foi candidato a primeira vez a prefeito, com 10 anos ele era prefeito, então eu fui criado nisso. Eu já vi dificuldades, no mandato de meu pai nós tínhamos hiperinflação, mas como agora, Sete Lagoas nunca passou por um período tão ruim, tão difícil. Mas é o que eu digo, foram responsáveis por isso, vão pagar de alguma forma, já estão pagando, não deu certo, brigaram, esfacelaram, ainda houve situações até que eu acho as piores possíveis, de gente pulando do barco a hora que ele está afundando, ficou lá mamando, né? O termo é esse mesmo, indicando pessoas, usufruindo do poder, e a hora que o poder começou a naufragar, pularam fora do barco. E agora querem dar uma de santinho, que não tem nada com isso, ou que se arrependeram, que foram enganados. Não foram. A verdade é que todos esses que estão, de alguma forma, no poder em Sete Lagoas, são os responsáveis por esse desastre, na medida em que colocaram o desastre no poder. Né? E digo mais, há muitos que até não estão no poder, mas tinham posições chaves na cidade, talvez até entidades de classe, a gente tem que dizer isso, também são responsáveis por omissão. Né? Sete Lagoas está pedindo um grito de socorro aí há muito tempo e as lideranças, ainda que não políticas, não deram esse grito. Ainda fica todo mundo, não sei, vamos esperar e tal, o resultado está aí. Né? O prefeito, que foi o grande responsável por isso tudo, ou foi usado por todo
esse esquema, ele, uma certa hora, ele pulou fora e não largou nada, né? Nada que pudesse ser dada continuidade e tal. Aqueles que ainda ficaram lá brigando, acreditando, soltando boatos e não sei o que vai ficar e tal, como estão agora? Foram abandonados, ficaram ao léu, ao Deus dará, e agora estão todos tentando se organizar. O que precisa organizar é Sete Lagoas. Agora, como fica o funcionário público nessa situação? Uma grande vítima, talvez a maior de todas, né? Porque o que a gente vê, Santiago, eu acompanho esses 2 anos desse caos, né? Desse desastre que foi instalado em Sete Lagoas, você vê, olha, o número de cargos, se eu for falar aqui, nós ficamos uma tarde inteira, o absurdo do inchaço da máquina pública, e você tem funcionários muito capazes, experientes, que estão lá há muito tempo, sabem o que fazer, aí vem um cargo de confiança para chefiá-los, que não sabe escrever, que não sabe o que está fazendo ali, desvio de função, cargos importantes estão servindo cafezinho e outro órgão que não tem nada a ver com o que foram nomeados, aí você desestimula. Eu sei de casos de funcionário que sabe, fez a coisa a vida inteira, vem um chefe, uma chefa que não sabe o que está fazendo ali, olha, o que eu tenho que fazer? E ele teve a humildade de falar, olha, você tem que me dizer, você é minha chefe, você fala que eu cumpro, não estou aqui para te ensinar, você me dá diretriz, determina que eu cumpro. E ela não sabia que diretriz há, até ela não sabia nem o que estava fazendo ali. Isso foi geral, né? Nós temos exceções, é claro, mas no geral, cargos errados, pessoas erradas, nos lugares errados, com as qualificações erradas, não funcionou. E ainda, se não tivesse só funcionado, estava bom, mas afundou. Agora uma coisa que eu observo muito séria que está acontecendo é o seguinte, estão formando vários grupinhos pequenos e muita gente vai tentar alguma coisa meio que solo, achando que vai resolver a situação. E muita gente também pensando no seu umbigo, né? Você acha que não que seria o momento de Sete Lagoas se unir para salvar a cidade, ou essa união é pura utopia mesmo? Santiago, eu espero que sim, e vou lutar muito para que isso aconteça, mas sendo realista, esses passos só vão ser dados depois da eleição. Eleição extemporânea agora, o que a gente vê são grupos se unindo para se manterem no poder, a verdade é essa. Até aqueles, tem alguns aí que vêm como novidade, mas fizeram parte de governo Maroca, fizeram parte do governo Mazenado, fizeram parte do governo Leone, e agora eles querem se apresentar como novidade, que não tem nada com isso. E outros que estão lá esse tempo todo e querem continuar, né? Na verdade, nós não temos nada aí de diferente de novo, a não ser que esse projeto que nós encabeçamos há muitos anos, eu acho que chegou a hora, o povo tem entendido isso, de que tem que mudar tudo, a política tem que ser diferente. A forma de fazer política é para dar liberdade de administrar depois, né? Ser eleito sem compromisso com grupos, com pessoas, com interesses econômicos, partidários, né? Chega. Agora nós temos que cuidar de Sete Lagoas, né? A cidade tem que ser cuidada, as pessoas têm que ser cuidadas, a cidade tem que ser resgatada, reconstruída. E é isso que eu acho que a população está entendendo. A política mudou muito, até em nível nacional quanto estadual. Quem acredita que aquele jogo anterior prevalece, está muito enganado. E vai ver isso agora nas urnas, porque ninguém aguenta mais. Como administrar, então, de forma que não tenha mais essas parcerias? Porque, de certa forma, existe uma cultura na cidade, desse jeitinho, né? Eu te apoio, você me arruma um emprego, eu te apoio, você me arruma um favor e tal, né? Você vê que você vai lá e vamos fazer uma parceria com os vereadores vão nos apoiar, ele tem direito a tantos cargos, o outro tem direito a tantos cargos. Como é que vai fazer agora para reconstruir isso na cidade? Santiago, está claro que essa cultura que levou a cidade para o buraco. A população vê isso, eu ando nas ruas, eu vou em todos os bairros, em todos os níveis sociais, isso é consenso. Esse toma lá da cá, esse jogo de interesse, esse fatiamento da prefeitura, é que levou a cidade para dentro do buraco. O povo não quer isso mais. O que eu acredito, e o que vai sustentar prefeito de Sete Lagoas, vai sustentar amanhã um deputado, os próprios vereadores, chama-se resultado. O povo não quer saber mais de quem apoia quem, o povo quer saber quem vai dar resultado. Quem vai cuidar da cidade, quem vai reorganizar a máquina pública, quem vai criar capacidade de investimento, vai reequipar a saúde, vai tampar nossos buracos, capinar nossos matos e, depois de arrumada a casa, criar condições para a gente ter investimento. Tem grandes interferências que têm que ser feitas em Sete Lagoas. Nós temos um hospital regional parado aí, que é uma bandeira, né, que temos que pegar nela, mas olha o estado que a cidade está, tem coisas na frente. Não tem médico no SF, você pensar no hospital agora. Nós pensamos o tempo inteiro. A cidade chegou num ponto que nós temos que começar do básico,
né? E consertando devagarzinho, fazendo direito, não é jogando dinheiro fora como tem sido feito aí. Não, tem tanto, o povo de Sete Lagoas sabe. Qual que é tudo tem que ser diferente. O processo agora que se encaminha a partir dessa semana, depois do julgamento dos embargos? Olha, com toda sinceridade que eu sempre uso, o vice-prefeito que está em exercício, agora prefeito, o prefeito renunciou, ele deve ser afastado ainda essa semana, basta a publicação dos embargos, toda decisão judicial só vale a hora que ela é publicada. Com a publicação dos embargos... Mas tem um tempo para essa publicação? Não tem, mas vou pegar, por exemplo, Joatuba, foi a última cidade, foram 6 dias da decisão à publicação, com o final de semana no meio. Então, Sete Lagoas também teve um final de semana no meio. Eu não vejo, não tem motivo para que demore mais do que isso. Agora, o fato é que vai ser publicado, se não for a semana, na outra, mas que vai ser publicado, vai, toda decisão judicial e com a publicação, ele é afastado do cargo. Isso não muda. Se não for a semana, for na outra, mas não muda, ele vai ser afastado. A partir daí, quando ele for afastado, a Justiça comunica ao presidente da Câmara que a cidade está sem prefeito para que ele assuma o cargo. E a Justiça, o TRE, de segunda instância, que vai baixar uma resolução, também não tem prazo, fixando as datas, né, do processo eleitoral e as regras do processo eleitoral. Eu vou te dizer, vou dar como exemplo a cidade de Santa Luzia, onde a prefeita renunciou, como aqui. Marcaram a eleição em 24 dias. E nesse prazo tem convenção partidária, tem registro de candidatura e tem campanha propriamente dita. A eleição que mais demorou ano passado em Minas Gerais foram 33 dias. A partir da publicação da resolução, que não tem prazo. Podem baixar essa resolução em março, aí nós teremos eleição em abril ainda, podem baixar em abril, nós teremos em maio, e se demorar um absurdo, coisa completamente sem lógica, vamos supor que demora em 2 meses para baixar essa resolução, o que seria um absurdo. Nós teríamos eleição em junho. Então não chega no segundo semestre. Eu acho que Sete Lagoas, quanto antes, melhora, a cidade está sem rumo, com prefeitos interinos, um substituindo o outro, precisa deixar o povo escolher aquele que vai pôr a cidade no rumo de novo, nos trilhos de novo, né? Enquanto isso, a partir do momento em que é afastado, que é comunicada a decisão e o afastamento existe, conta-se 3 dias onde o afastado tem direito a entrar com recurso especial no TRE, pedindo que ele seja admitido e mandado para Brasília para ser julgado na 3ª instância. E, em paralelo, ele pode entrar com a cautelar ou liminar em Brasília, pedindo que imediatamente ele volte ao cargo, enquanto se aguarda o julgamento de 3ª instância. Eu vou dizer que são possibilidades legais, mas o Brasil já decidiu, através de todos os tribunais superiores no ano passado, que as sentenças de segunda instância são cumpridas. Nós temos ex-presidente preso, nós temos muita coisa que está acontecendo a partir da segunda instância. Eu não acredito que Sete Lagoas vai ser uma exceção nessa regra, ainda mais um processo onde o titular do processo, né, que era o prefeito, renuncia, ou seja, sai da briga, né, e que isso vai prosperar em Brasília. Não, sinceramente, não acredito. Tem muita conversa aí na cidade, mas se você for olhar com qualquer lógica jurídica, né, um processo, uma sentença muito bem dada de primeira instância, confirmada na segunda, o processo redondo, haver lei e a verdade do nosso lado. Eu acho que no TSE, na 3ª instância, seria muito mais difícil do que já foi para eles conseguirem algo do tipo. Eu estou muito tranquilo, acho que o melhor para Sete Lagoas é que essa liminar não seja dada, porque depois ela cai, e aí vai se afastar de novo, vai marcar a eleição de novo, e a cidade não aguenta mais, né? Prefeito interino, um entra, fica 2 semanas, o outro entra, fica 2 meses, e sabendo que vai sair, que é interino, é provisório mesmo, pode até ser lei depois para cumprir o mandato, mas esse período enquanto se aguarda a eleição é uma administração interina provisória. Tem que se ter cuidado com isso, você não pode fazer grandes gastos, grandes mudanças estruturais, porque aqui não vai perdurar. Então, pelo bem da cidade, pela seriedade, quanto antes isso tudo acabar de se resolver, né, já está resolvido, a chapa já foi cassada, o titular, inclusive, já renunciou, não tem como voltar mais. Então, está na hora de deixar o povo escolher qual projeto que quer, que rumo vai dar para a cidade e deixar Sete Lagoas seguir em paz. Já sofreu muito, né, Santiago? Isso aí. Emílio, nosso tempo está vencido, quero te agradecer. Eu sei que você tem também outra entrevista marcada, né? Está com um tempo curto.
te agradecer, né, parabenizar aí pela sua vitória e desejar sucesso aí no seu futuro, breve futuro aí. Obrigado, Santiago. Vocês que me assistem, nos assistem, e que aqueles que me acompanham há mais tempo podem ter certeza. O sucesso que eu quero ter vai ser o sucesso de Sete Lagoas. A cidade precisa mudar, ela precisa ser bem cuidada e nós estamos lá para isso. Muito obrigado. Isso aí. Nós agradecemos a você que esteve conosco, você que nos assistiu aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Com BR e também pelos nossos canais do Sete Lagoas Play. Voltamos em breve com mais um Santiago Entrevista. Até lá então.